Loves in the air. Que isso, Lissandra? É um podcast, pode ser, ou é um show? Marinalva, Esse de Loves in the air. air. Que é isso? O amor está no ar. Olá, Oi, gente. pessoal. Ei, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse podcast que hoje está mega prometendo, muito especial, como todos, mas este com um ar de amor. Gente, olha como é que o nosso cenário tá lindo. Peraí, deixa eu falar pro pessoal que tá em casa, o pessoal da 94 FM, da Radinho. Agora acho que você pode abaixar o som, Sandra. Pessoal do Radinho, gente, a gente tá aqui todo com o cenário. Gente, a gente tem coraçãozinho na mesa, a gente tem velinha na mesa. Balões de coração. Balões. Cortininha de coração. Decoração baile Sandra. A Marinalva está de Dani, vermelho. Né? A Lissandra toda de vermelho. Não foi combinado isso, hein, gente? Porque vermelho é a cor da paixão, é a cor da chama, é a cor do amor. Não é? Né? Então, gente, o programa hoje é especial, uma semana dos namorados, né? Dia dos namorados. Vamos começar a falar do dia 12 de junho, Marinalva. Então, por que 12 de junho? Você sabe, Lissandra? Isso aí é uma história longa. Mas o 12 de junho, que é comemorado aqui aqui no Brasil, o Dia dos Namorados, tem uma relação direta aí com o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então, o dia 12 de junho foi um dia estipulado para ser assim, ó, vamos namorar para depois casar, oficializar a relação. Santo Antônio ajuda aí. O Santo Antônio ajuda no dia seguinte. Então, basicamente, essa data foi uma data até mesmo assim, criada, até mesmo para fomentar mesmo, né, o comércio, aumentar as vendas. Porque tem uma relação também muito direta aí, por exemplo, do presente do Dia dos Namorados. Quem que não tem um relacionamento, que não namora, que não tem um rolinho aí, e pensa, o que eu vou dar pro meu namorado? Quero ganhar alguma coisa, será que ele vai me dar? Será que ele não vai dar? E aí fica sempre aquela expectativa. Então, eu acho que, na verdade, esse dia foi criado muito embasado nisso aí também, tá? De fomentar o comércio local, regional e nacional. E movimenta mesmo. E movimenta, porque é uma data que realmente os lojistas, assim, agradecem, né? O comércio realmente fica as vitrines muito bonitas, muito elaboradas. Agora, você sabia, Lissandra, que essa questão do presente pode ser um problema também no Dia dos Namorados? Problema? É, porque, veja bem, muitas pessoas, né, tanto do homem quanto a mulher, às vezes em casa, né, na família ali, não tinha o hábito de dar e receber presentes. Então, a pessoa, ela não dá, às vezes, um presente porque ela não quer. Porque ela não aprendeu a fazer isso, sabe? Então, isso não é comum para ela. Então, muitas vezes, ela não dá a importância de dar ou ganhar presente. E isso é um problema. Pode dar conflito no relacionamento. Faz sentido, porque às vezes para aquela pessoa não significa, né? Sim, ela não está acostumada, né? Ela não teve essa escola. E aí, às vezes, casa com alguém ou namora com alguém que adora dar e receber presentes. E às vezes, né, vai ali namorar ou casar com alguém que adora dar e receber presentes. E às vezes é um problema no Dia dos Namorados. Eu, assim, falando de mim, né? Eu cresci gostando de ganhar presente e gostando de dar presente, de presentear. Então, assim, isso trouxe lá dos meus pais, que sempre também gostaram né, assim, de ofertar, de estar sempre fazendo ser lembrado. Então, assim, não é nem questão de bem material, mas é uma carta, é um gesto, um símbolo, uma florzinha, alguma coisa, assim, para simbolizar o quanto você representa para mim, o quanto você é especial, o quanto eu te agradeço por algo, enfim. Então, assim, mas eu adoro ganhar também. Então, realmente, isso pode ser um impasse. Sim, né? E se você, principalmente, né, para quem gosta de ganhar e dar, se não receber. Imagina, você vai lá e compra um presente, aí você chega, né, elabora. E tem outra coisa que eu quero falar, Alessandra, também, que eu acho que é muito importante, a gente precisa pensar nisso, na questão da surpresa, sabe? É muito comum, né, o namorado ou a namorada querer fazer surpresa para o outro, e isso é tão delicado, pode ser um problema, porque às vezes a pessoa você precisa conhecer o outro, né, se conhecer o parceiro, porque às vezes ele é mais introvertido, ele não gosta, né? E aí você chega com uma surpresa, às vezes faz um pedido de namoro, de noivado, um pedido de casamento, às vezes você faz uma declaração,
num ambiente, às vezes, né? Em público, por exemplo. Público. Eu conheço, eu lembro uma vez, não sei se você lembra, quando em Caratinga era muito comum, tinha um carro de mensagens. Você contratava o carro de mensagens, às vezes você escrevia mensagens e tinha um locutor, né, que ia entregar essa mensagem. A entrega da mensagem... Na porta da sua casa. Isso, era parar aquele carro na porta da casa e colocava uma música e falava a mensagem numa altura. Teve uma vez que um namorado mandou essa mensagem para sua namorada. E olha para você ver, cheio de boas intenções, uma mensagem linda. E foi na porta da loja que a menina trabalhava. Essa moça, eu lembro disso porque na época eu estava bem mais envolvida na comunicação, no jornalismo. Então eu lembro que isso foi bem comentado. A menina ficou com tanta vergonha, ela não chegava na porta, ela pedia, pelo amor de Deus, para parar. Sabe? Então, assim, eu imagino que depois, não acompanhei o caso, eu só lembro disso, e hoje a gente falando isso, né? Ela ficou com vergonha e sabe-se lá o que aconteceu. Depois o casal, né, pode ter um problema por causa disso. Imagina. É uma situação tanto constrangedora para ela, que de repente não gostou daquilo, como para ele também, que fez na melhor das boas intenções. Sim, então é por isso que é bom você conhecer um pouquinho, né, com quem você relaciona, para que não tenha esse desgosto. Às vezes, num dia que você está com expectativa, preparando algo importante. Imagina, você quer dar uma lingerie para sua namorada, né? Ou sei lá, ao contrário também. Às vezes, a mulher pode preparar algo bem legal para o homem. E, às vezes, ela não quer usar. Ela não fica à vontade com esse tipo de roupa, sabe-se lá por qualquer motivo, né? Às vezes, a autoestima dela não é legal, não está legal com o corpo, ou não gosta desse estilo mesmo. E ela não quer usar. O homem vai ficar chateado, vai ficar frustrado, né? Então, assim, a gente precisa também tomar cuidado, porque o presente ele é dado com carinho, ele é dado com amor. Às vezes a pessoa pensa, ela só não pode projetar aquilo que ela gosta para o outro, porque cria uma expectativa e depois essa... A não ser que você já tenha um grau de intimidade, né? Não, mesmo que você tenha, às vezes você cria uma expectativa e quer agradar o outro, mas só que você precisa conhecer um pouquinho mais e pensar o seguinte: peraí, quem quer essa surpresa? Sou eu ou é ela? Ela gosta, porque tem gente que adora isso. Tem gente que adora surpresa, presente, tem gente que é mais descontraído, vai levar isso numa boa, mas tem gente que não. Então, assim, e se também outra pessoa não gostar, né, o outro tem que entender também, né, a limitação, né, até que ponto que o outro dá conta. Gente, eu sou uma pessoa que ama surpresa, né? Eu já te falei que adoro dar presentes, adoro ganhar presentes, mas amo... Tá escutando isso, Bacuri? Amo as surpresas. E o Bacuri é mais normal. Eu gosto mais da coisa diferente, entendeu? De inventar moda. E ele mais normalzinho. Então, eu vou contar essa. Vai matar. Conta. Mas olha só, a gente foi fazer... não tá, Dani? Fomos fazer bodas. A gente já tem... Esse ano a gente completa 12 anos de casados, né? A gente tem 10 anos anteriores aí de namoro. Uhum. Então, são 22 a nossa soma. Bastante tempo, chão, né? Graças a Deus. Mas, assim, nas nossas bodas de 10 anos, a gente foi comemorar em Jericoacoara. Eu tinha um sonho de casar na praia. E aí eu falava, então quando a gente for fazer 10 anos, vamos casar na praia. E por que Jeri? Porque Jericoacoara, a gente tem um pôr do sol que morre no mar. E eu sou encantada com aquilo ali. Então, planejei tudo. Falei pra ele assim, na verdade, o sonho era meu, a surpresa era pra mim. Né? Assim, eu queria fazer uma surpresa pra nós dois, mas no fundo, eu queria aquela surpresa. Só que você não falou pra ele. Não falei pra ele, nem esperei que ele fizesse, né? Uhum. Então, assim, eu acho que quando você tem isso também no casal, você quer sonhar junto, eu acho que é super bacana, super legal. Isso é uma das coisas que eu acho que fomenta e aumenta e mantém a nossa chama. Dividir o sonho, né, Lissandra? Tem que dividir. O outro tem que saber que você sonha também. Não, beleza. Aí, olha o que aconteceu. Sonhei isso pra mim, pra ele. E aí, fomos comemorar as nossas bodas lá. E aí foi todo fizemos arrumamos uma moça que fez uma tendazinha na praia pra gente, uma coisa super simples, mas que foi muito simbólica e representou muito. Por quê? A gente recebeu uma bênção ali no final de tarde, com o pôr do sol no mar, e foi uma coisa muito grande, uma energia muito bacana, que eu acho que quem estava ali presente, né, tinha alguns casais de amigos ali conosco,
que eu acho que ficou marcado na memória. Mas, assim, o sonho foi meu. Mas deu tudo certo? E a surpresa foi minha pra ele, entendeu? Então, assim, foi muito legal. E ele gostou? Ele gostou, adorou. Que a única coisa que eu falei pra ele, leva na sua malinha uma roupa branca, porque um dia a gente vai usar lá, a gente vai receber uma bênção. Mas não contei nada, foi uma coisa literalmente surpresa mesmo. E isso é legal, eu acho, que num relacionamento, porque é uma coisa diferente, que acaba que eterniza, fica na lembrança, na memória. Isso é bom pro casal. Sim. Né? E a gente precisa manter essa chama acesa, né? Essa surpresa. Só tomar cuidado com que tipo de surpresa e se o outro vai embarcar nessa com você. Né? Eu falo que lá em casa é assim, eu brinco que o Dário embarca nas minhas frias, né? Mas ele sempre aproveita mais do que eu. Como que é o seu relacionamento? Eu adoro viajar, por exemplo, sabe? Toda a vida lá em casa quem fez os movimentos de viagem foi eu. E o Dário, às vezes, ficava assim, meio desanimado, meio preguiçoso para viajar, sabe? Então, eu que programava tudo. Mas quando chega lá, ele aproveita muito mais do que eu. É um negócio assim, ele se entrega. É um negócio, às vezes, eu não ligo de falar, vamos, porque eu sei que ele vai curtir. Eu tenho 31 anos de casado. Nós fizemos bodas de prata. E aí, assim, eu queria algo diferente também. Como que foi? Sabe? Conta pra gente as suas bodas. A gente foi pro Havaí. Foi um casal de amigos nossos. E lá a gente fez essa... Casamento... assim, não é um casamento, né? A gente fez uma cerimônia simbólica, né? Eu levei um vestido branco, coloquei aquela... foi tipo o que eu fiz também, coloquei uma tiara de flor. Uma tiarinha de flor, o Dário foi de branco com aquela... Uma bata, né? Isso, com aquela coisa de flor, como é que fala? Tipo uma guirlanda. Isso. Aí a gente fez, assim, foi muito legal e foi muito engraçado, assim, que no hotel que a gente ficou, foi bem legal. E aquilo, assim, o pessoal interagia com a gente, entendia que estava acontecendo alguma coisa. Porque eu não estava de noiva, lógico, mas eu estava com uma roupa, assim, demonstrando aquilo. Aí as pessoas perguntavam. Então, assim, foi muito bacana, foi. Então, a gente sempre está fazendo algo para manter mesmo, né, essa chama, para não cair na rotina. 31 numa anos. Rotina, assim, né? Numa rotina que, né, que você não tenha algo diferente ali de vez em quando, uma novidade, né? Precisa ter esse movimento, né? Precisa ter esse movimento. Certeza. Isso aí é o que dá a vida, né? Que dá... Sim. Porque senão a gente cai na rotina, não tem como. Mas aí, voltando, então, a essa questão do Dia dos Namorados, essa questão do presente, né? Toda essa ilusão que a gente tem desse dia, eu acho que é muito bacana de a gente persistir nisso aí. Continuar mantendo essa chama. É como se fosse, né? Assim, não tem o Dia das Mães, não tem o Dia dos Pais, então tem que ter o Dia dos Namorados também. É bom para dar uma aquecida, né? Para fazer algo diferente. Eu falo que o casal, ele precisa fazer algo diferente sempre. Né? Eu acho que é algo que funciona muito. Eu sempre falo sobre isso. Tira um tempinho para o casal, sabe? Depois que a gente casa, você tem outros compromissos, você deixar a rotina toma conta da vida do casal. Então, eu sempre falo, né? Pelo menos uma vez por semana, tira um tempinho, sabe? Umas 2 horas, sai para comer uma pizza, sai para dar uma volta. Faça daquilo um compromisso. Porque aquilo, o casal vai se comprometendo. O vínculo vai cada vez ficando mais forte, sabe? Então, assim, se programa com os filhos, né? Se você não tem babá, a mãe, a vizinha, é por pouco tempo, mas faça isso. Eu acho que isso é muito importante para o casal, muito importante. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso faz toda a diferença. Eu posso te dizer isso desde que meus filhos eram pequenininhos. O que você acha, na sua opinião, assim, Marinalva, a questão dos relacionamentos de hoje? Quando a gente compara, né, com os relacionamentos que os nossos pais tiveram, nossos avós tiveram, você acha que hoje, né, essa vida de mais igualdade da mulher, né, que é uma coisa que a gente sempre toca aqui, mas você acha que isso serviu para equilibrar um pouco esse relacionamento ou isso pode ser um dificultador dessa manutenção aí
de relacionamentos mais duradouros? Olha, o segredo de tudo, eu falo que é sempre a postura, sabe? Eu acho que não tem o menor problema a mulher, né? Hoje, a mulher conquistou um espaço muito grande, eu acho que isso precisa ser validado, eu acho importante, né? A gente está aqui hoje, nós somos profissionais liberais, né? A gente vê tantas mulheres ocupando tantos cargos importantes, é bonito de ver que a mulher tem essa capacidade, né? Só que eu acho que por trás disso, se tiver um movimento, né, de uma postura de competição, né, de que a mulher também pode ser igual ou maior, né, ter aquela energia toda, eu sempre falo que isso fica muito pesado para a mulher. Então, a mulher não precisa competir com o homem. A mulher é capaz de fazer qualquer função, qualquer trabalho que o homem faz. Eu acredito nisso. A mulher tem inteligência para isso, mas ela não precisa. Agora, tem coisas que a mulher tem, e se ela entra em contato com essa grandiosidade, né, que é o ser mulher, que é a feminilidade, isso eu acho que é algo muito grande e importante. É o que as nossas, né, os nossos antepassados, né, a minha mãe, a minha avó, né, a sua. Então, assim, elas sentiam isso, né? Você vê que a minha mãe teve vivos 8 filhos, né? Minha avó, acho que mais do que isso. Então, assim, elas entravam em contato com isso e valorizavam, né? Eu falo que isso é uma força que a mulher... Eu falo com a minha mãe que se eu tiver metade da força que ela teve, né? Se eu tiver metade da capacidade, né, da inteligência que ela teve de ser mulher, de servir a vida, eu já fico satisfeita. Então, isso está muito além da profissão, sabe, Lissandra? Eu falo que as nossas mulheres lá atrás, elas abriram um caminho muito grande para nós. E a gente precisa pegar essa força, entrar em contato com isso. Não precisa ficar disputando com o homem, o profissional, e são sabe? contextos diferentes, né? Sim, então, eu acho sim. que o relacionamento... E foi muito mais difícil, né, Lissandra? Foi muito mais difícil antes, né, fazer tudo, né? Você não tinha acesso às informações que tem hoje. É claro que a gente sabe, né, dos abusos, né, da questão mesmo machista. A figura paterna como sim. provedora, né? O que eu falo que a gente não pode deixar que os homens de hoje, né, paguem a conta dos que estão lá atrás, do que passaram, né? Ah, mas o que é isso? Porque, assim, às vezes tem casos na família, né, de situações mesmo difíceis, né? Abusos, relacionamentos tóxicos que aconteceram, né, no passado, nas nossas histórias, e às vezes traz isso como dificuldade para relacionar hoje, né? Isso inconscientemente a gente traz isso. Carrega aquela herança, né? Isso, são crenças assim de que o homem não presta, né? De que todo homem trai, e não é assim. Você não pode trazer uma carga que era, né, de antes para o homem de hoje. Tem uma carga homens que nem era dele, né? Sim, é e nossa, a mulher fica projetando isso. E não que não exista, né? Mas eu falo que a gente atrai, né, aquilo que a gente mais tem medo, que a gente mais tem dificuldade de olhar. A gente acaba atraindo isso. Então, eu falo que tem homens bons, sim. Tem, né? Eu falo que se a gente acredita e confia no homem, ele não tem outra alternativa a não ser, né, corresponder a esse sentimento nosso. Então, quanto mais a gente projeta essa desconfiança, essa descrença, né, eu acho que isso vai dificultando mais. Eu acho que é a famosa fala, você tem que dar para você receber. Sim, né? Sim. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente está vibrando, sabe? No que a gente acredita, o que tem lá dentro. Então, Lissandra, assim, claro que a gente sabe que tem toda uma questão aí do relacionar, né, do saber levar, mas tem uma questão dos hormônios também, né, que tem que estar em dia para a coisa fluir, né, Lissandra? Não é só a nível comportamental. Não é só... Existe toda uma química envolvida, né? Aquele... A gente estava até falando nos bastidores aqui antes do programa começar. Eu acho que é a diferença, por exemplo, da paixão e do amor propriamente dito, né? Quando a gente... Não esqueço disso. Na adolescência, quando a gente namora, né? Assim, a gente tem aquele... A gente
conhece um rapaz, desperta o interesse por uma pessoa, e aquilo ali tem toda uma gênese, toda uma química que envolve. A gente tem hormônios que vão desde, por exemplo, o olhar, né, a um toque e a um falar. Então, são coisas sensoriais que começam a despertar o interesse na gente. Então, a gente tem, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que são hormônios, assim, muito envolvidos e muito importantes nessa sensação de prazer, nessa sensação de querer estar junto, do bem-estar. E eles são importantes pra gente. Mas aí o que desperta isso? Né? O interesse da pessoa, como a pessoa se porta com você, como que ela te chamou a atenção. E aí tem o hormônio ocitocina também, que é um hormônio também interessantíssimo, gente, que é aquele que realmente que dá o bem-estar pra gente. Quando a gente pensa na cinética do beijo, esses hormônios todos envolvidos e entrelaçados, a gente tem um aumento dessa ocitocina justamente para despertar esse desejo, para fazer a gente sentir esse prazer. Que aí quando associado, por exemplo, ao excesso, por exemplo, dos hormônios sexuais, que aí entra a testosterona, o próprio estrogênio, que são muito importantes na nossa fisiologia, é aquele hormônio que aumenta o nosso libido, que faz o nosso coração disparar também, entendeu? Juntamente com os outros. Então, assim, são infinitos hormônios que participam daquilo ali, que são muito importantes pra gente, né? Quando um casal chega com uma dificuldade, assim, né, com uma queixa, né, na dificuldade na sexualidade, a gente precisa pensar nisso, né? A primeira coisa que a gente percebe é assim, se esses hormônios estão em equilíbrio. Sim, a gente observa nas várias fases, né, da vida da gente, desde, por exemplo, a questão da adolescência, onde a gente tem a menarca, onde a gente realmente a gente desabrocha, né? A gente realmente passa a ser homem ou mulher, enfim. Mas o despertar desses hormônios são muito importantes para começar a gerar esse interesse. Tanto que na infância a gente não observa isso. As crianças têm essa inocência, né? E quando já no outro extremo a gente observa aquele declínio hormonal, a gente já começa a observar esse desinteresse. Do ponto de vista sexual, falando, né? A gente já não tem mais aquela vontade, aquele tesão, aquele libido. A não ser que esses hormônios estejam completamente equilibrados. E isso é importante, porque é fisiológico. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, nessa química que é importante do prazer, do desejo sexual, esses hormônios contrabalanceiam, por exemplo, com a diminuição do cortisol, que é o nosso hormônio de estresse. Então, de repente, aquilo ali é muito importante. Viver essas relações, viver essa intimidade é muito importante num relacionamento de casal. E isso eu acho que é uma das coisas assim, que fazem esse relacionamento ser duradouro também. E vai virando um ciclo também, né, Alessandra? Vira um ciclo. E assim, a gente tem que se permitir vivenciar todas essas fases, né? Infelizmente, a gente não tem como fugir disso, porque é da natureza, é da genética, é da fisiologia. A gente vai ter que, né, assim, evoluir nesse caminho aí. Mas é muito importante a gente entender a importância disso. E quando a gente fala, por exemplo, assim, dessa química toda, dessa questão, por exemplo, da diferença da paixão e do amor, eu acho que o amor é toda uma construção de equilíbrio, de conhecimento do seu parceiro, né? Que você, com o dia a dia, você vai construindo aquilo ali. O amor transcende, né? O amor transcende a coisa carnal. Agora, a questão de pele, de carne, de sentimento ali, eu acho que é muito importante para acender aquela chama de interesse com o outro. Gente, falando em chama, tá muito bonitinho essas velhinhas, hein? Dani, olha que capricho da Alessandra, gente. Essa é a chama, né, da vida. A gente tem que pensar em mantê-la acesa. Gente, o que mantém a chama do amor, Alessandra? Então, eu acho Sabe o que mantém? Não tem uma receita de bolo, Marinalva. Uma receita não tem, não, mas tem algo que, se você não manter num relacionamento, a chama apaga. Eu acho que tem algo que é importante demais. Primeira coisa, eu acho que é um equilíbrio que você tem que manter. Tá, o relacionamento de casal é um equilíbrio. É uma das leis que rege, principalmente, o equilíbrio, né? Que é o dar e receber, a troca. E a outra coisa que mantém, eu acho que é o amor. Não, só o amor não mantém um casal, sabia? Então, o que mais? É muito mais. Você precisa de muito mais que o amor. Às vezes eu já vi tanto relacionamento bonito, assim, acabar, casal que se ama, sabe? Já vi muita relação dos dois. Conta pra gente, então, o que você acha? Então. O que você vê na sua prática?
Eu nem acho, né? A gente vê, a gente percebe isso, tá? Admiração. Se você perde a admiração pelo seu parceiro, o seu parceiro perde a admiração por você, já era a intimidade. E essa admiração, né, ela cada dia, ela deve ser nutrida, ela deve ser alimentada. Né? Admirar seu parceiro, né, no que ele faz, né? Admirar a feminilidade, admirar o que a mulher faz, como ela é, cada um com seu jeitinho único, né? Tanto a mulher como o homem, mas você precisa, né, fazer esse movimento para que você seja admirada. E o homem também precisa, porque é isso, né? Se você não admirar o seu homem, né? Se não tiver algo ali, realmente vai murchando. Encanto... A intimidade, tá, Alessandra? Eu estou falando aqui de intimidade. É algo que completa um relacionamento de casado, um relacionamento afetivo. Que eu falo que, às vezes, assim, o casamento pode durar aí 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas quando se trata de relacionamento afetivo, né? Casamento de verdade, uma relação saudável, ela se completa, né? Ela se complementa com a intimidade, com a sexualidade. Sem isso, pode ser uma sociedade, pode ser uma parceria, mas para que se complete um relacionamento afetivo saudável, a intimidade precisa, né, estar muito presente, né? A sexualidade precisa estar presente. Acho que envolve, além dessa questão da admiração, a questão do respeito. Sim. Sem respeito não tem jeito, sem confiança não tem jeito. A confiança no parceiro, sim. A questão da cumplicidade, sim. Né? Da parceria, como você mesmo citou aí, que eu acho que é muito importante. Porque eu acho que assim, um relacionamento é para somar. Né? Um casal, eles têm que ter assim, o mesmo propósito, têm que ter os mesmos interesses, almejar as mesmas coisas. Sim. E assim, um para estar ali dando alicerce pro outro. Né? Porque num relacionamento, assim, o que a gente sempre fala, ninguém completa ninguém, sabe, Alessandra? Às vezes fala assim, essa é a minha metade, ou então estou em busca da minha metade da laranja. Não pode ser a tampa da panela? Não, você sabe por quê? Porque os dois precisam ir completos. Porque o que acontece muito, né, no relacionamento? Um vai querendo que o outro se completa, né? E o completar de quê? O que te falta de verdade? Tipo assim, o que me falta, você vem e supre. Porque normalmente quando vai isso, são as suas carências infantis, são aquilo que te faltou lá na infância, né? Às vezes a pessoa ainda está em busca ainda de cuidado, de proteção, de segurança, coisa que talvez ela não teve, ou pelo menos não teve do jeito que ela gostaria lá na infância, e ela acha que alguém vai dar isso para ela na vida adulta. Mas depois. Talvez até a busca pelo parceiro seja em cima disso. Sim, né? E é por isso que acontece? A expectativa é muito grande. Né? Eu sempre falo isso, às vezes, e é muito comum, viu, Alessandra? Os relacionamentos, normalmente, eles iniciam assim, né? É uma projeção, né? O homem em busca como se fosse uma continuidade da mãe e a mulher também a continuidade do pai. Às vezes o começo do relacionamento, até um certo ponto, né? Isso até é aceitável. Só que chega um determinado momento que aí eu falo que relacionamento de casal é pra gente grande, é para adulto. Não é para criança. Então, você vai ajustando. Você vai ajustando e vai se percebendo o seguinte. Cada um cedendo de uma forma. Isso. Aí você vai percebendo, peraí, ele não pode me dar isso que eu quero mesmo, porque ele não é meu pai, ela não é minha mãe. Então, você vai... É claro que isso é muito sutil, viu, Lissandra? Isso não acontece assim tão claramente. Muitas das dinâmicas são inconscientes. Né? Muitas das dinâmicas são inconscientes. Às vezes o casamento ele entra num conflito, ele entra numa crise por causa disso. Talvez as realidades frustram, né? Porque você, por exemplo, aposta todas as suas fichas ali naquele parceiro. Sim. E de repente ele não consegue superar aquela expectativa sua. Sim, e tem homens que ainda cobram da mulher, né? Que ela faça a comida, que ela mantenha a casa arrumada. Não cobra isso dela. Às vezes, assim,
não tanto só pelo machismo, mas é porque ele aprendeu isso, ele viu isso a vida inteira. A mãe fazendo isso para o pai, e ele acha que o ser mulher é isso. Muitas vezes ele faz simplesmente porque foi o que ele aprendeu. E aí precisa de fazer um ajuste. Né? O casal precisa olhar para isso, né? Sem brigar, sem cobrar, né? Sem ignorância. É olhar para que o outro traz, porque o outro não vai sozinho para a relação. Isso é muito importante. Quando você casou com o Bacuri, né? Ele veio com tudo que integra ele, com pai, com mãe, né? Com toda a família. Você traz também... A gente casa com a família, né? Sim, sim. Então, assim... e você também vai com tudo que você trouxe. Vocês dois, né, o casal, a partir de então, não vai ser nem igual o da Alessandra, nem igual o dele. Nem pode. Vocês vão fazer uma linguagem diferente. Mas só que essa transição, né, esse construir o nosso, é que é muito difícil, é muito desafiador. E às vezes muitas mulheres, ou também muitos homens, ainda naquela postura, né, de exigência, e eu falo que essa postura ela é muito infantil, né, a postura da criança, que ainda exige que o outro faça do seu jeito, porque eu aprendi assim, também não é por aí. Então, assim, precisa fazer um ajuste. Tem que ter uma flexibilidade, né? Olha, não dá para eu fazer essa comida que você gosta todos os dias. Porque eu não sei fazer, porque eu não tenho tempo. Né? Sabe-se lá por qual motivo. Olha, não dá para manter essa casa arrumada do jeito que você gosta, não dá para eu fazer isso, olha. E de vez em quando precisa falar, eu não sou sua mãe. E a mulher também precisa tomar essa postura, né? Então ela fala, ei, peraí, tá? E às vezes o homem também tem que tomar o lugar dele também, e é mais ou menos isso, ó, peraí. Você está querendo a segurança total, que eu te proteja o tempo todo? Não que o homem não dê a proteção, mas assim, tudo do seu lugar e com uma postura, sabe? O homem pode ser o provedor da casa. Eu falo que o homem precisa equilibrar isso, porque a mulher já tem algo que é muito grandioso, né? A maternidade. Uma maternidade. Ninguém tira isso da mulher. Né? Você pode, se você pegar um óvulo, né? e um espermatozoide do homem, dispensar o homem e juntar aquilo ali, coloca na barriga da mulher, você tem uma criança. Agora, se você pega um óvulo, você pega um espermatozoide, você dispensa a mulher e junta aqui, você não tem. A ciência ainda não conseguiu fabricar, né, uma casa aí sem ser o útero da mulher para gerar uma criança. Então, a gente precisa entrar em contato com isso. Não é nenhum romantismo, isso é realidade. Não. Isso é realidade. Na né? natureza, na vida, né? A mãe é aquela que super protege, é aquela que, né? que amamenta, que desenvolve. Quando a gente entra em contato com isso, equilibra. Então, eu falo que o homem, às vezes, ele fica desequilibrado por isso, né? Ele nasceu de uma mulher. Então, tem que deixar o homem ser provedor, tem que deixar o homem se movimentar mais mesmo. Né? A gente fica em busca desse monte de coisa e depois a gente fica cansada, né, Sandra? Trabalhando, cuidando de filhos. Então, assim, precisa encontrar um equilíbrio. Não tem uma receita, né? Não tem um protocolo. Podia ter quando, né, o cliente chega com um problema, a gente fala, você está reclamando disso, então deixa eu olhar o que é aqui. Mas não é. Então, a gente precisa ver como que aquele casal funciona. Né? Qual que é a realidade deles, eu acho né? que isso é, assim, não, igual eu sempre falo, não existe uma receita de bolo. Mas essa questão, por exemplo, assim, da questão da maternidade, porque às vezes a mulher passa a dar mais atenção para a criança até um determinado momento, mas porque a criança precisa daquilo ali. E às vezes o homem vê aquilo como uma competição. Não fala uma competição, mas tipo assim, às vezes ela não dá o tempo, não dá mais atenção para ele, como ele gostaria, né, que tivesse tendo. Então assim, aí eu já tive várias situações lá comigo que assim, como que eu faço para poder lidar com isso, porque nesse momento, às vezes, o menino vai para a cama do pai, da mãe, à noite, e aquilo ali acaba interferindo no relacionamento deles. Sim. Não sei se você tem situações desse tipo, mas comigo lá é comum isso. Sim. Então, é preciso tomar muito cuidado para ver assim, se não tem nenhuma dinâmica oculta atuando aí. Né? Essa questão muito assim de filhos, ainda mais dependendo da idade, meninos aí de 2, 3, 4, 5 anos que ainda vão para o quarto do casal, né? Não sei se é isso que você falou. A gente precisa ver o que está atuando por trás disso, porque numa família tem um sistema.
É um sistema familiar lituano. Eu falo que eu sempre brinco assim, é como se fosse, sabe aqueles iCloud, aquela nuvem do computador, que você joga todas as informações ali suas do computador? Então, na família, a gente tem essa nuvem lá também. Então, todas as informações são jogadas ali. Muitas vezes o filho pode ir para a cama do casal para separar o casal mesmo. Inconscientemente, ele está ali resolvendo um problema ou para a mãe ou para o pai. Né? Porque enquanto ele está ali, ele esfria o casal. O relacionamento. Né? Porque quarto de casal é do casal. O casal precisa fechar a porta. Né? A criança não entra no quarto de casal. Isso é muito importante. Isso é para preservar a intimidade do casal. Né? Isso é para preservar o casamento. Eu sempre falo, pais fortes, casamento forte, filhos fortes. Então, quem que veio primeiro? Então, o casal vem primeiro. Então, o casal precisa cuidar da sua relação. Se ele cuidar da sua relação, os filhos se ajustam Eles naturalmente. São espelho, né? Eles são, o casal é espelho para as crianças. E as crianças, assim, elas são muito sensíveis ao ambiente. Muito sensíveis. Então, elas, de alguma forma, elas sentem que tem algo ali. Sem entender, sem saber, é como se elas fossem socorrer o pai ou a mãe ali, né? Entrando para aquele lugar. Aí é claro que vai aparecer, mas é porque ele tem medo, porque ele tem isso, porque essas coisas que eu falo que são explicações e justificativa, mas por trás disso, né, tem uma dinâmica oculta atuando, porque não é para ser assim, né? Isso não é o mais adequado, isso não é saudável. Então, assim, isso não é eu que penso assim, não, tá, Lissandra? Às vezes a gente fala assim, olha, não é minha opinião, mas eu também tive que me ajustar e olhar para uma série de situações de como funciona um relacionamento, né? De como essas leis, né, as leis do relacionamento, que é o equilíbrio, o pertencimento e a hierarquia, né, que é a ordem, como que elas regem um relacionamento, independente se eu quero, se eu concordo ou não. Então, tem algumas coisas, eu falo que a filosofia sistêmica, ela vem para poder mostrar isso para a gente, para poder fazer esse ajuste, para a gente relacionar melhor. E o relacionamento afetivo, ele tem essas nuances, ele tem uns segredinhos, né, ali, não tem um protocolo, mas ela tem uma forma de funcionar. Então, eu falo que se a mulher toma a postura de mulher no relacionamento, né, uma postura de adulto, o homem toma essa postura de homem e de adulto, né, e olha para o que precisa ser olhado, pelo menos os conflitos tendem a diminuir, ou pelo menos eles têm mais condição de dar solução para os conflitos que aparecem. E aí, Marinalva, eu tô de olho aqui nesse livrinho seu aí, ó. O que quer dizer isso aí, ó? Não tô chegando direito. Só se pode amar o imperfeito. O que é isso aí que você tá lendo? Então, esse é o livro do Bert Helling. E aí é muito legal, né? Olha o que ele fala. O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo. Bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. E aí ele continua, né, falando que o homem e a mulher precisam um do outro. O homem aceita uma mulher porque sente que, como homem, lhe falta a mulher. E a mulher aceita um homem porque sente que, como mulher, lhe falta o homem. A ambos falta o que o outro tem. E cada um pode dar ao outro o que ele precisa. Então, o que um relacionamento de casal precisa? O que um relacionamento casal precisa para que dê certo, né? O homem precisa ser um homem e permanecer um homem. E a mulher precisa ser uma mulher e permanecer uma mulher. Né? É o que a gente estava falando, né? É cada um no seu lugar. Né? É entender que a gente precisa do homem. A mulher precisa do homem para se complementar. A gente está falando aqui de um relacionamento afetivo, tá? E ele diz assim, né, que só se pode amar o imperfeito, né? Porque não há crescimento se você se acha perfeita ou se você olha para o outro e busca a perfeição. Aí já não tem crescimento mais, né? E assim os dois, eles crescem, né, com o que o outro pode te dar. Sim, é a complementação, né? Sim, né? E aí não podemos confundir com se completar, né? Porque a gente falou aqui que ninguém completa o outro, mas se complementa. É a soma.
o que eu posso com o que ele pode, nós dois juntos podemos mais. Entende? Então, a ambição saudável, né? Sim, sim. Então, assim, eu não sou mais nem menos, eu não sou melhor nem pior, mas nós dois juntos, eu tenho o que ele precisa, né? Ele tem o que eu preciso. E aí eu estou falando de habilidades, eu estou falando de conhecimento, eu estou te falando de algo que pode me ajudar a crescer. Quantas vezes eu estava quase desistindo de algo e o Dário disse para mim, não, você consegue. Claro que consegue, olha que você já conseguiu até agora. Não, pode ir que qualquer coisa eu te ajudo. Né? Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu mudei sem o apoio dele, sem a força dele, segurar naquele momento ali, seria muito mais difícil para mim, talvez eu nem desse conta. Então, foi um momento em que ele me amparou, que ele me ajudou, né, com incentivo, às vezes segurando até todas as questões em casa, ou às vezes financeira. Eu precisei do apoio dele, de todas as formas. Então, ele me ajudou a crescer. Ele viu um potencial em mim que eu não estava vendo. Então, essa troca é muito legal. Há algum tempo atrás, quando ele foi fazer o mestrado, o doutorado, foi muito puxado. Eu segurei muito a barra, eu segurei o escritório, o doutorado dele ele tinha que ir a Belo Horizonte, às vezes 2, 3 vezes por semana. Foi algo assim que eu lembro muito puxado para ele, sabe? E eu segurei a onda. Você também, né, que ficou aqui segurando a barra. E ele também, assim, nossa, como que eu vou fazer? Como eu falei, não, pode ir, que eu puder, eu vou segurar aqui. Então, assim, é isso que fez a gente evoluir, e isso nos comprometeu mais. Entendeu? Isso, aqui a gente estava falando da lei do equilíbrio, né? É mais ou menos isso. É como se o que ele fizesse para mim em algum momento, é como se depois eu também tivesse que fazer por ele. É mais ou menos isso. A gente fica devedor. E não é aquela dívida que você fica, né? Eu tenho que pagar, mas é mais ou menos assim, precisa dessa troca. Não que você faça com a condição. E não que você faça esperando em troca, em receber. Mas é natural, porque isso te provoca algo, sabe? Assim, quando, por exemplo, e não estou falando aqui de trabalho, de salário, de que tem que ganhar a mesma coisa, não. Eu estou falando de investir na relação, de acreditar na relação, né? De vai, uma hora um faz, depois o outro se sente devedor, ele acaba tendo que fazer. E o Bert Hellinger fala também, assim, do contrário, né? Que da mesma forma que para um relacionamento, né, dar certo, ele precisa do equilíbrio. Às vezes, quando algo não muito legal acontece, o outro também precisa equilibrar a relação. Quem também foi lesado, foi traído, precisa também dar o troco. Mas esse dar o troco não é vingança. Não é, então você traiu, então agora eu vou trair. Quando é para algo, né, de prejuízo, Bert Hellinger fala que a gente faz um pouco menos, né? Porque quando é para o bem, se eu faço um pouco mais, a relação cresce, né? Se eu estou investindo muito na relação, o outro tem que investir também, ele também tem que acompanhar. Com isso, há crescimento da relação. Mas se o outro traiu, tem que haver compensação, senão a relação não vai para frente. Realmente, relacionamentos não seguem quando há traição e o outro não faz a compensação. Mas precisa trair? Não, aí você faz um pouco menos. Mas o outro precisa compensar essa relação, senão vai ficar a vida toda cobrando, vai ficar a vida toda um julgando na cara do outro. Sabe essas coisas que a gente vê muito? Então, realmente, assim, a compensação precisa ser feita. Quando é algo que não foi legal, a gente faz um pouco menos. Quando é algo bom, que eu recebi algo muito grande, eu posso dar mais, porque aí o outro fica mais devedor, ele dá mais. E assim, o relacionamento cresce, vai crescendo. Vai agregando. Exatamente. Aí a complementariedade. Eu falo que, assim, a questão da admiração é importante, a questão do respeito é importante, da cumplicidade, do querer crescer juntos. Mas você falou de uma situação aí que realmente eu acho que é um pilar muito importante, que é a questão do acreditar na pessoa, né? De apostar as fichas, porque senão ninguém vai para frente. E se seu parceiro que está ali do seu lado não for a pessoa que mais acreditar no seu potencial, de repente aquele seu sonho ali não vai conseguir seguir um caminho que ele precisa, né? Assim, lá em casa,
Eu sempre tive o apoio para tudo. Eu gosto muito de fazer cursos, de viajar. O Bacuri sempre me apoiou nisso também. Mas ele também, na transição de exercício, de atividades dele também, tem o total apoio meu também. Sim. Porque senão ele não vai, como se diz, ele não vai ser um desbravador aí, não. Sim. E isso, eu acho que isso é muito importante para manter essa união, para manter... O que eu falo é o seguinte, eu não digo que a gente tem a mesma paixão de 22 anos atrás, mas eu procuro amá-lo com a mesma intensidade. E a gente forte agora. É mais forte agora, porque tem mais maturidade envolvida, Sim. tem mais cumplicidade, tem mais sonhos juntos envolvidos, né? Mas aquele desejo, aquele amor, aquele carinho, eu acho que também cresce. Sim, né? Sim. E você falou algo tão, tão importante do apostar as fichas, que é o que hoje, assim... É o diferencial também da pergunta que você me fez lá no começo, né? Da diferença dos relacionamentos dos nossos pais, dos nossos avós com os relacionamentos de hoje, né? O que a gente vê, assim, as pessoas têm muita dificuldade hoje de confiar, né? De se entregar, querem muitas garantias no relacionamento. E essa garantia, ela não existe, não tem garantia, né? Então, às vezes, querem testar, morar juntos, né? Bert Hellinger fala mesmo. Vai dar certo, né? Quem quer morar junto, né, é porque está esperando algo melhor. Porque, como assim, testar? Então, né? Se aparecer algo melhor, eu te descarto. É mais ou menos isso. Né? É porque se você está testando com aquele, é porque você acha que tem algo melhor. Porque você realmente não está apostando tudo naquele. Exatamente. Ali. E aí, se você não aposta tudo, fica muito fácil de terminar. Então, quando você assume, né, um contrato, quando você firma ali um compromisso mais sério, então você também se entrega mais. Você também vai fazer um esforço. Porque não adianta querer falar aqui que relacionamento afetivo é fácil. Não, lidar com outro não é fácil. Né? E vai ficando cada vez mais desafiante à medida que você vai conhecendo o outro. Né? Não é no momento da paixão, é uma coisa. Realmente, depois que você casa, não é que você vai conhecer o outro é ruim. Não é isso. É porque o outro é muito diferente. E é dessa diferença que a relação cresce. É dessa diferença, é dessa imperfeição que a relação cresce, né? Então, para um relacionamento, assim, se você, né, acredita, se entrega. Essa semana eu atendi uma mocinha, tem 18 para 19 anos, e ela falou que ela estava se guardando. Ela ainda não tinha tido um parceiro, né? Era virgem. Estava se guardando para uma pessoa muito especial, que ainda não tinha conhecido, que não tinha, né, não tinha aparecido para ela ainda. E aí ela virou e falou assim, mas será que corre o risco, por exemplo, de eu me guardar para essa pessoa e aí quando chegar lá não dá certo, eu não gostar, não sei aquilo que eu imagino. Eu falei, vai depender de vocês. Se você, por exemplo, encontrar aquela pessoa e apostar nela e realmente acreditar que ela vai te fazer feliz, que você vai poder correspondê-la, eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que essa química também, ela rege muito em cima disso aí também, sim, né? Sim. Porque você, primeira coisa, a pessoa tem que ser interessante para você. A partir do momento que essa pessoa já lhe é interessante, eu acho que tudo flui com muito mais facilidade. O problema é que as pessoas querem garantia nos relacionamentos, não tem. Só vai dar certo se você investir, se ele investir, sabe? Não tem garantia nenhuma num relacionamento afetivo. Mas quanto mais você se entrega... mas e se eu quebrar a cara? Poxa, você só pode dar o que você tem, você só pode fazer a sua parte. Não dá para você fazer a do outro ou querer a garantia do outro, sabe? Então, assim... e se a gente também fica nessa insegurança, nesse medo de se entregar, a relação não vai dar certo nunca. Medo de se vai dar certo, se. Não tem jeito. Esse não se dá é muito abstrato. Nossa, não dá para lidar com si. Né? Então... Eu acho que precisa dessa entrega, né? O relacionamento afetivo precisa dessa entrega. E é engraçado assim, eu casei muito novinha, sabe, Alessandra? Eu brinco que nos dias de hoje, se a gente fosse analisar... Você casou com quantos anos, no dia que eu fiz 19 anos, eu casei no dia do meu aniversário. Dário tinha 20 para 21 anos. A gente brinca que 2 meninos, né? Se fosse olhar nos dias de hoje, assim... tinha tudo para dar errado, né? Porque, assim, 2 meninos, daí a pouco veio mais um menino, né? Que é o filho. E assim,
a gente começando, eu não tinha nem me formado ainda, né? Que nós dois formamos depois, a gente fez faculdade depois que a gente casou. Mas, assim, a gente só tinha um ou outro, né? Então, assim, a gente não tinha essa... Literalmente se entregou mesmo. Juntos, né? Tudo. Assim, tudo que a gente construiu foi juntos mesmo, sabe? Então, assim, isso vai fortalecendo, sabe? A gente não tinha, assim, entre aspas, ninguém ali. A gente não contava com ninguém. Não é que a gente não tinha família, não é isso. Todo mundo apoiou, não tinha ninguém contra. Mas a gente sabia que éramos nós dois ali. E aí, estamos aí até hoje, 31 anos. A minha história foi um pouco diferente. Eu namorei muitos anos, a gente namorou 10 anos. E a gente foi traçando os nossos planos, as nossas metas, né? Então, assim, é lógico que, num primeiro lugar, a questão da minha formação entrou primeiro, né? Eu não podia voltar para Caratinga sem antes, né? Já ter uma especialização, enfim. Até mesmo para me doar naquela naquele segundo objetivo, né? Que era de unir as nossas famílias, enfim. E aí, então, eu já casei com 30 anos, o Bacuri tinha 38, né? E a gente já tinha todo um sonho ali traçado, né? Um planejamento mesmo que a gente fez. Foi um contexto totalmente diferente. Então, foi um nível de maturidade maior, né? Eu já não era tão jovem. Então, as coisas foram acontecendo. Mas, como se diz, eu falo que ele tirou toda a minha juventude, que eu namorei durante todo o meu período de faculdade, né? Assim, mas foi ótimo. Você também tirou a dele? Foram 10 anos, troca, né? Tem troca. Mas realmente ele sempre foi um grande parceiro, assim. Eu sempre falei que ele era a tampa da minha panela, por isso que eu não concordo muito com você falar que não existe isso, não, a chave fechadura. Foi vocês que... Mas realmente eu acho que realmente a gente se completa e a gente se complementa. Eu acho que é isso que a gente busca sempre. E uma coisa que eu sempre falo lá em casa... eu não sei se já aconteceu com você, mas assim, a gente nunca, em 22 anos juntos, a gente nunca dormiu brigado, sabe? A gente nunca dormiu um virado de bunda pro outro, sem resolver uma situação. O casamento não é um mar de rosas, né? Não é 1000 maravilhas, isso não existe. Quem tem um relacionamento assim, não existe. Mas, de qualquer forma, a gente cresce muito com os obstáculos, com os problemas. Eu acho que isso só serve para deixar a gente mais forte e para unir mais a gente. Então, uma dica até que eu deixo para todo mundo, assim, tentar sempre solucionar os problemas. Não ter medo, ter confiança, enxergar no outro um amigo, realmente, né? Para você poder confiar e tentar amenizar isso aí. Tá vendo como é que não tem regra? Eu namorei 1 ano e pouquinho. Tô 31 anos casada. Não tem regra. Você namorou 10 anos. E já tem 12 casados. Então, assim, cada um faz o seu caminho, né? Eu acho que é saber o que você quer. E é bom, né? É bom você ter alguém ali para compartilhar, alguém para te socorrer, né? Certeza. Eu acho que é legal você ter uma companhia, alguém para poder trocar experiências, contar, né? E eu acho que é outro momento. E, assim, foi bem legal para mim, sabe? Eu acho que... você casou nova? Não sei. Depende do que é nova para você, o que não é. Minha história foi desse jeito. E eu não mudaria nada nela, sabia? Hoje em dia eu não mudaria nada. Eu casaria com a mesma idade, com a mesma pessoa, teria os mesmos filhos, porque eu aprendi muito com isso. Foi muito legal, assim. Tô curtindo bem a minha história, o meu caminho. Eu acho que a história de cada pessoa realmente um livro, né? Teve muito desafio, não é pouco não. Mas nas dificuldades que a gente cresce. Exatamente. Bom, eu espero aí que a sua semana do Dia dos Namorados seja bem linda, que você consiga aí... manter acesa a chama do amor, né? Vamos fazer um brinde diferente hoje? Fazer um brinde de velhinha. Já que o Dário e o Bacuri não estão aqui, a gente vai brindar ao amor hoje, tá? Valeu, gente. E a gente deseja que a semana seja abençoada, seja calorosa, né? Que vocês aqueçam aí a chama do amor de vocês. E que os relacionamentos não parem, viu, gente? Que os relacionamentos sejam duradouros.